Olá, pessoal. A gente vai começar a trabalhar hoje, vai começar a calcular junto a aula número 6, tá bom? Então, não esqueçam dos prazos de entrega, tá? Fiquem atentos e vamos lá. Então, a aula número 6, na verdade, é uma aula que, para quem está acompanhando os vídeos ou para quem já fez as atividades anteriores, é uma lista bem tranquila, tá? Ela só precisa de um upload no final, mas é uma lista que vocês já viram, tá? Então, olha lá o exercício número 1. Dada a função do primeiro grau, f de x igual a 1 menos 5x, determinar. Aí, na letra A ele quer f de 0, na letra B ele quer f de menos 1, na letra C ele quer f de meio, na letra D ele quer f de 1 quinto, perdão, na letra C, na letra D ele quer f de menos 1 quinto, tá? Então, se vocês olharam lá na aula número 2, vocês vão ver como realiza essa atividade bem direitinho, tá bom? Aqui eu vou falar bem rapidinho porque já é para vocês terem feito essa lista, então todo mundo já sabe fazer. Então, como funciona, pessoal? Ele deu aqui uma função, 1 menos 5x, certo? E ele deu aqui vários exercícios para trabalhar. Então, na letra A, ele quer f de 0. O que é f de 0? Qual o valor da função para quando x da função valer 0. Só substitui para cada um dos 4 casos, faz a conta e escreve na resposta, tá? F de 0 igual a tanto, F, tá? Escreve na resposta ou coloca as 4 respostas sequenciais, tá bom? Número 2. Número 2 também é um exercício já conhecido, vocês também já viram também na aula 2, tá? Então, quem não tiver muita certeza de como faz, dá uma conferida lá na aula 2. Considere a função do primeiro grau de x igual a menos 3x mais 2. Determine os valores de x para que se tenha. Aí na letra A, f de x igual a 0. Na letra B, f de x igual a 11. Na letra C, f de x igual a menos meio, tá? Então, mesma coisa, ele deu aqui uma função e ele deu várias atividades a serem realizadas com a mesma função f de x igual a menos 3x mais 2. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha função, perceba que a função é igual a f de x. E f de x vale 0. Então, a função menos 3x mais 2 é igual a 0. Resolve e encontra o valor de x. Depois, menos 3x mais 2 igual a 11. Resolve, encontra o valor de x. E para a terceira, iguala também o valor da função dada com o valor que ele está solicitando, tá bom? Exercício número 2 já foi feito com os mesmos valores. Se já fez, só ir lá copiar e responder, ou tá aí no caderno marcadinho, tá bom? Número 3 também é uma atividade que já apareceu na mesma lista número 2, tá? Dada a função f de x igual a x mais 2, determine o valor de a para que se tenha f de 4 igual a 22. Então, vejam que nesse exercício, ele te deu o valor do x valendo 4, o f de x, a imagem é 22. Então, x, 4, f de x, 22, substitui, encontra o valor de a, tá? Lembrando, tá com dúvida? Volta lá na aula 2, dá uma olhadinha que lá eu especifiquei melhor, tá? Número 4. Dada a função f de x igual a x mais b, e sabendo-se que f de 3 igual a 5 e f de menos 2 igual a menos 5, calcule f de meio. Esse exercício aqui, pessoal, dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Por quê? Porque ele deu dois valores para a função, né? 2 valores de domínio e imagem, 2 relações da função, e você precisa descobrir qual é essa função, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer, vai criar as relações da função para montar um sistema, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá o primeiro, certo? Que é x 3y5. Então, eu vou colocar a vezes 3 mais b igual a 5. E a segunda função que ele me deu aqui, que é essa aqui, que para x menos 2, y é menos 5. Então, eu vou colocar lá a vezes menos 2 mais b igual a menos 5. Percebam que
esse é um sistema de equação do primeiro grau, aquele sistema de equação que eu preciso achar o valor de A e o valor de B. Como é que eu faço isso? Existem dois métodos, método da substituição, método da comparação, tá? Método da substituição é aquele que a gente precisa ter uma variável com sinal positivo, outra variável com sinal negativo, tá bom? Depois, se você precisar, procura um vídeo a respeito de solução de sistemas de equação, você vai conseguir resolver o exercício, tá bom? Exercício número 5. Representar graficamente as retas dadas A, B, C e D. Dica: para fazer o gráfico pode-se dar até 5 valores para x, como por exemplo, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, e calcule o valor numérico da função, o valor de y. Use a régua para fazer o sistema cartesiano. Então, traduzindo, o que é para fazer? É para construir o gráfico, certo? 4 funções dadas, 4 gráficos. Vai montar a tabelinha, como a gente viu na aula anterior, na aula 5, monta as tabelas, constrói o gráfico, tá? Construam esse gráfico com régua, certo? Para manter a proporção do gráfico. E tira a foto do caderno e faz o upload e vai lá em adicionar arquivo, certo? E adiciona ali a foto da tua atividade, tá bom? Então, essa é a lista número 6, tá? Lembrando que no vídeo número 2 nós já tivemos esses exercícios, então pode procurar lá. E se precisar falar um pouquinho de sistemas de equações, procura algum vídeo de auxílio aqui no YouTube, tá bom? Abraço para vocês, até a próxima aula.